título de cidade inteligente em Congresso Paulista e você vai ver também. Aumenta o número de mutilações entre adolescentes no país. Nova diretriz também é revelada para o percentual de colesterol. Corpo de baleia é encontrado na Praia do Rincão. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região nessa quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Primavera brasileira, temperatura na casa dos 22 graus na região de Planalto. Tempo bom para quem gosta, mas está gelado, a temperatura está geladinha, está um vento bem gelado na rua, tempo nublado, mas deve permanecer assim até a próxima semana, quando a chuva volta aqui para o sul catarinense, mas com temperaturas um pouquinho mais elevadas. Na próxima semana, as temperaturas máximas já ficam na casa dos 27 graus. Quem gosta do calorzinho, ele está começando a pintar por aí. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, arquivou nesta quarta-feira a PEC da blindagem. Em votação unânime, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado acabou rejeitando a proposta. A proposta de emenda à Constituição, que ampliava a proteção de parlamentares na Justiça, foi derrubada por 27 votos a 0. O relatório do senador Alessandro Vieira, contra a medida, foi apoiado por unanimidade no colegiado. A rejeição se deu uma semana após a Câmara aprovar a PEC com uma votação bastante expressiva, 353 votos a favor e 134 contrários. A proposta aprovada pelos deputados estabelecia que a abertura de qualquer processo criminal contra parlamentares teria de passar primeiro pelo aval do Congresso em votação secreta. Também ampliava o foro privilegiado para presidentes nacionais de partidos. O texto foi alvo de manifestações populares e de pressões internas no Senado contrárias ao avanço da proposta. Diante da repercussão negativa, o presidente da CCJ adotou um ritmo acelerado e decidiu colocar a PEC em votação apenas uma semana depois de receber o texto. O relator, senador Alessandro Vieira, também se manifestou contra a proposta. Pelas regras internas do Senado, um recurso para levar a proposta à discussão no plenário principal da Casa somente poderia ser apresentado se a votação da Comissão de Constituição e Justiça não fosse unânime. 1h18. Olha só, a Criciúma conquistou mais 2 reconhecimentos nacionais no evento de cidades ACSC, o Connect Smart Cities, o selo prata em ecossistema de inovação e o selo bronze em cidades inteligentes. A cerimônia de premiação foi realizada na noite de ontem em São Paulo. O selo de ecossistema de inovação avalia políticas e estratégias voltadas ao desenvolvimento inovador, à transparência e o acesso à informação, além da capacidade de transformar ideias em resultados concretos. Já o selo de cidade inteligente reconhece práticas em planejamento urbano, infraestrutura, tecnologia e governança e também maturidade para parcerias. Ontem, Criciúma já havia conquistado aí, né, a titulação sendo a 4ª cidade do sul do Brasil, entre os 3 estados do sul, mais inteligente. Quando a gente fala inteligente, não é inteligência humana, mas é a inteligência no qual os humanos se propiciam dela, como acesso à tecnologia por parte de órgãos da prefeitura, facilidade de um agendamento de consulta, por exemplo, facilidade para você emitir o carnê do IPTU. Sistemas interligados, gente, que facilitam o dia a dia, isso gera economia para o município, gera economia para o nosso bolso também, por que não? Então, tudo isso está transformando a identidade de Criciúma para o Brasil. Nós estamos hoje superando grandes capitais com o nosso setor de tecnologia, que há anos vem desenvolvendo, se baseando em novos atributos aí, também usando o nosso pessoal daqui, né, que se forma
informa, que fica aqui, que são muito disputados desse setor de tecnologia para o bem da comunidade. Que bom, parabéns ao governo municipal, que assim continue, né, esse trabalho que ao longo dos anos vem sendo desenvolvido. E na próxima semana a gente vai conversar sobre isso e vamos trazer um sala especial sobre esse sistema, né? O que são essas cidades inteligentes, o que traz para a gente isso no nosso dia a dia e também por que Criciúma está nessa vanguarda. 1h21, a atividade econômica de Santa Catarina cresceu 5,5% entre janeiro e julho de 2025 e colocou o estado mais uma vez como destaque nacional. De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, que revelam a atividade econômica no país, o percentual catarinense ficou acima da média brasileira, de 2,9% no período. Hoje, Santa Catarina, com 5,5%, possui o maior crescimento do Brasil no ranking nacional entre os estados pesquisados. Ao lado do Pará, 5,5%, em terceiro, o estado do Paraná, com 5%, e na sequência aparece Goiás, com 4,7%, além do Espírito Santo e Bahia. A média brasileira é de 2,9%, puxada principalmente pela agropecuária. Bom, Santa Catarina é um estado dentro do Brasil, ou seja, tem uma economia diversificada de várias atividades econômicas, da indústria, do comércio, do serviço, mas principalmente no setor industrial, que é muito diversificada. Somado, evidentemente, ao espírito empreendedor do empresário, da empresária catarinense, e também do nosso colaborador. Acrescentando que o Estado de Santa Catarina, através do nosso governador Jorginho Melo, tem investido muito em infraestrutura, como no sistema viário, como no sistema energético. Então, no sistema viário, ultrapassaram uns 3 bilhões de reais. Setor energético, nós estamos trabalhando aí para 4 bilhões e meio só da Celesc, mais 572 milhões do Tesouro do Estado em projetos de PCH, CGH. E aí vem a soma também do Estado, que é um Estado seguro juridicamente, que é um Estado seguro também na segurança pública, que tem investido no conhecimento, na inovação, na educação, com universidade gratuita, com cursos técnicos através do Senai, juntamente com a Fiesc. Então, essa somatória e outras coisas também que Santa Catarina tem atrativo, como o sistema portuário, o sistema aeroviário, tudo isso está somando positivamente para Santa Catarina, e mesmo tendo esses percalços aí com o tarifaço dos Estados Unidos, nós continuamos sendo o maior crescimento do Brasil. Então, muito bom para todos nós catarinenses, bom para o Brasil, mas acima de tudo para os catarinenses. A produção industrial, com a soma do avanço de 5,3% nos últimos 12 meses, é o segundo maior percentual do país e à frente da média nacional de 1,9%. Nesse sentido, o comércio também avança. Conforme o IBGE, o setor acumula elevação de 5,2% no mesmo período, frente a uma média nacional de 2,5%. Acompanhado os demais setores. A prestação de serviço também cresceu acima da média, enquanto Santa Catarina teve avanço de 5,6% em 12 meses, a média brasileira ficou 2,9%. O mesmo ocorre no setor de turismo, com alta de 8,2% em Santa Catarina e de 6,2% no Brasil. A seguir, cresce o número de ocorrência de jovens em emergência devido à automutilação. De volta com o nosso Informe Região, olha só, uma nova diretriz sobre o colesterol foi apresentada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia essa semana. A mudança, que ocorre depois de 8 anos da última atualização, visa prevenir a população contra o infarto e o AVC. No 80º Congresso de Cardiologia, que acontece em São Paulo, têm sido apresentadas alterações significativas na forma como doenças devem ser tratadas. Após uma mudança na diretriz da pressão alta, agora foi a vez de uma nova recomendação ser anunciada: a atualização na diretriz dos níveis de colesterol no sangue. Com o objetivo de reduzir os riscos de morte por infartos e AVC na população brasileira, a documentação traz as recomendações mais avançadas mundialmente para a prevenção da aterosclerose.
que é justamente a doença resultante do nível alto de colesterol no sangue. A principal mudança está no LDL, conhecido como colesterol ruim. Em pessoas com baixo risco cardiovascular, a medida considerada saudável é abaixo do 115. Acima desse valor, a recomendação é adotar hábitos saudáveis com dieta e exercício. Já se o nível estiver acima dos 145, um tratamento com medicação deve ser recomendado. E pela primeira vez foi criada uma categoria chamada risco extremo, para casos ainda mais graves. E assim foi apresentada a nova diretriz do colesterol. Em pessoas de baixo risco, a medida do colesterol deve estar abaixo dos 145. Risco intermediário deve ser menor de 130. Em pessoas de alto risco, deve ser menor que 100. Muito alto risco, menor que 80. E risco extremo, menor que 70. O colesterol é uma substância gordurosa muito essencial para a formação de células e hormônios que é produzido pelo fígado. E também é obtido através da alimentação. Essa substância em excesso no sangue acaba entopindo as paredes das artérias, criando um bloqueio de gordura. Quando isso acontece, o fluxo de sangue para de fluir corretamente e é esse bloqueio que leva as pessoas a doenças graves, como o ataque cardíaco e também ao acidente vascular cerebral, o AVC. E como forma de prevenção, o documento também passou a recomendar que todos os adultos façam, pelo menos uma vez na vida, um exame de dosagem de lipoproteína, que é um tipo de colesterol de alto risco. Esse exame ainda não está disponível no serviço público e tem um valor de cerca de R$100 em hospitais particulares. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que está lutando para disponibilizar o exame de forma gratuita através do SUS. As indústrias brasileiras estão utilizando cada vez mais a inteligência artificial. O número de quase já triplicou nos últimos 5 anos e hoje, a cada 10 companhias, 9 estão aderindo ao modelo virtual, mas presente em suas linhas de produção. O uso da inteligência artificial na indústria brasileira cresceu de forma expressiva nos últimos anos, registrando uma alta de 163% em 2024, segundo a pesquisa de inovação semestral do IBGE, realizada em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O levantamento aponta que 89% das empresas do setor já utilizam tecnologias digitais avançadas, como computação em nuvem, Big Data, internet das coisas, robótica e manufatura aditiva. O avanço da IA foi o maior destaque da pesquisa. 41,9% das indústrias declararam empregar a tecnologia nas atividades no ano passado. As áreas que mais aplicaram ferramenta foram a administração, comercialização e desenvolvimento de produtos e serviços. Empresas com mais de 500 funcionários também se mostraram as que mais incorporaram soluções digitais. Apesar da expansão da IA, a computação em nuvem continua sendo a tecnologia mais usada, presente em 77,2% das empresas, seguida por internet das coisas, robótica, análise de Big Data e impressão 3D. Setores como equipamentos de informática, máquinas e produtos químicos lideram a adoção de IA, enquanto áreas como fumo, couro e manutenção apresentam os índices mais baixos. Segundo especialistas do IBGE, a popularização das inteligências artificiais generativas, que produzem textos, imagens e outros conteúdos, contribuiu fortemente para esse salto. Ferramentas como o ChatGPT foram citadas como exemplo de como as empresas passaram a explorar de forma mais madura os recursos disponíveis. Os benefícios mais relatados pelas indústrias foram o aumento da eficiência, a flexibilidade administrativa, a melhora na relação com clientes e a capacidade de desenvolver produtos inovadores. No entanto, o estudo também aponta entraves importantes, como os altos custos de implementação, a falta de mão de obra qualificada e preocupações com segurança e privacidade, fatores que ainda limitam a transformação digital em todo o setor. E olha só, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o HEMOSC, em Criciúma, está com seus estoques baixos e o número de doações também em algumas tipagens de sangue. A organização vem fazendo chamado à população para doar e fazer com que esse número aumente. Para doar, a pessoa precisa pesar mais que 50 quilos, ter uma noite boa de sono, evitar ter se machucado, arranhões ou queimaduras no momento da doação, estar bem alimentado
alimentado e ter boas condições de saúde de modo geral. O EMOSC atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Em 2 sábados no mês também tem o horário a mais, né? O sábado mais. Para mais informações, os doadores podem entrar no site do EMOSC ou entrar direto em contato pelo telefone 3444-7407. 3444-7407. Não precisa mais agendar, tá, gente? E as tipagens realmente estão muito baixas, o sangue está muito baixo, plaqueta, hemácia que dá para doar também. Quem puder, faça a doação, porque nunca antes na história, nesse período do ano, os estoques estiveram tão baixos. Então, assim, o EMOSC está fazendo um alerta realmente da necessidade de doadores. Mudando um pouquinho de assunto, e pais e mães, preste atenção. O número de ocorrências envolvendo adolescentes em autoagressão cresceu no último ano. Um alerta importante para pais e educadores. O levantamento realizado pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificações reuniu os registros encaminhados por escolas, redes de atenção à saúde e controles de assistência social. Um dos pontos de maior destaque foi o número de casos, que ultrapassou o atendimento médico inicial e, devido à gravidade da ocorrência, resultam em internações hospitalares e óbitos. Somente em 2023 e 2024, quase 4.000 hospitalizações de adolescentes de 15 a 19 anos por violência autoprovocada foram registradas, o que resulta em uma média de 5 internações por dia. No entanto, o número pode ser ainda maior devido a falhas no registro de ocorrências, principalmente em escolas e atendimentos em redes privadas. Cerca de 1.000 adolescentes de 10 a 19 anos perdem a vida por suicídio todos os anos no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a saúde mental entre crianças e adolescentes sofre a influência de inúmeros fatores, como a sobrecarga familiar e escolar, a carência de acompanhamento médico contínuo e novos riscos trazidos pelo ambiente digital, como o avanço de problemas como ansiedade e depressão. O levantamento também revelou a diferença no número de atendimentos a adolescentes com problemas de saúde mental em cada região do Brasil. As estatísticas acompanham a densidade populacional. O Sudeste concentra quase metade das notificações de autoagressões, com 46.000 casos, seguido da região Sul, com 19.600 ocorrências, e, por fim, o Nordeste, com 19.000. Segundo especialistas, os principais fatores de risco para um episódio suicida são impulsividade e dificuldade emocional, típica da adolescência, como autoestima baixa, desesperança e solidão, a facilidade de acesso a meios letais e o grande estigma em relação à saúde mental, o que dificulta o pedido de ajuda. A organização destaca a importância de um acompanhamento médico para identificar os sinais de alerta de forma preventiva, orientando o adolescente e a família. Gente, cuidado, né? Saúde mental, Setembro Amarelo está terminando, a gente tem que olhar pelos adolescentes, pelas crianças, tudo isso. A gente trouxe a Cris Feijó, investigadora, no Sala de Entrevistas, falando sobre as questões aí que envolvem internet e esse pedido até, às vezes, de agressão a si, enfim. Muito cuidado, muita atenção com esses jovens e adolescentes. A seguir, baleia encontrada morta na praia do Rincão. De volta para o último bloco do nosso Informe Região. Olha só, gente, o prefeito de Siderópolis, Frank Salvaro, seguirá afastado do cargo por mais uma semana após passar por um procedimento cirúrgico. Ele chegou até a retomar as atividades no final dessa semana, mas conforme informou a assessoria de imprensa, ele recebeu uma recomendação médica e precisou ficar de novo ali
de atestado. Voltou para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento. Durante esse período, o vice-prefeito Rafael Gustavo Frevolo seguirá no comando da administração municipal de forma interina. Salvaro inicialmente tinha se afastado no dia 12 de setembro e fez o procedimento no dia 15. Nas redes sociais, ele já dava, lugar ali para o seu vice e também já estava falando sobre a sua recuperação. O prefeito está bem, mas deve continuar o seu tratamento. O famoso assim, tá tudo bem, então eu vou dar aquela abusadinha. Aí o médico foi lá, puxou a orelha, colocou o prefeito de molho de novo, tomara que em breve ele volte às atividades em Siderópolis. Olha, gente, ontem a nota triste da tarde, uma baleia jubarte de 7 metros foi encontrada morta nas areias do balneário Rincão, como vocês vão ver nas imagens. Ela apareceu ali na tarde dessa quarta-feira e os pesquisadores agora do Museu de Zoologia de Criciúma, comandados pela Unesc, farão a autópsia do animal. Trata-se de um animal juvenil, ou seja, pode ter se desprendido do bando. E a causa-morte ainda será determinada após a análise da necrópsia. De acordo com algumas informações, ela apareceu ontem à tarde, foi avistada, está lá ainda, à espera ali, dos procedimentos de necrópsia e aí depois vai ser enterrada devidamente ali nas areias do balneário Rincão. Então, os pesquisadores e também ali o pessoal da saúde do Rincão, da vigilância sanitária, pede, gente, evite chegar perto, evite tocar. Quem já passou diz que o cheiro está muito forte também, Claro, o animal está morto, está em decomposição na água ainda, Não se sabe quanto tempo que ele já estava morto e acabou encalhando ali no Rincão. Então, não chegar perto, evitar animais domésticos perto também, para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de problema. Curiosidade mata às vezes, então... vamos deixar o bichinho descansar em paz ali e daqui a pouco a gente fica sabendo o que aconteceu. E antes de encerrar o nosso Informe Região, quinta-feira de jogo do Tigre, gente, isso mesmo, hoje tem jogo do Criciúma, Série B do Campeonato Brasileiro, vai que a gente ganha do Curitiba hoje e vai que a gente dorme na vice-liderança da Série B. Quem sabe? Estamos esperando por isso. Curitiba e Criciúma hoje às 7 da noite, hora da janta, hora da minestra, porque tá frio. Então, já prepara e fica vendo o Criciúma e torce junto. Também hoje, para encerrar essa rodada da B, tem Atlético Goianiense e América Mineiro e Chapecoense e Avaí. Clássico catarinense às 9h30 da noite. Gente, o Criciúma tá na terceira colocação com 46 pontos, antes em Goiás com 49 na primeira, o Coritiba, confronto direto, com 47 e o Novo Horizontino com 46 na quarta colocação. O Criciúma tá aí, gente, se ganhar hoje, confronto direto, como eu disse, passa o Coritiba, dorme na segunda colocação da Série B. Ai, que coisa boa, É tão bom falar bem assim do Criciúma. Lá na zona de rebaixamento, Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e Paysandu fazem a zona do rebaixamento. O Avaí está em 13º colocado com 37 pontos e a Chapecoense beliscando ali para chegar no G4 novamente com 41 pontos na 7ª colocação. Depende, se o Avaí ganhar hoje, vai para 44. Chega ali. Vai chegar mais pertinho dos 4 primeiros colocados. Ainda está bem definido, depois de hoje, vão faltar 10 jogos ainda para a finaleira da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí o coração começa a ficar mais acelerado aqui pelo sul de Santa Catarina e a gente vai informando para você. Boa sorte ao Tigre. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV. A TV Primavera, também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta e quiçá a gente se vê amanhã com uma vitória do Tigrão. Tchau!